revista e corrigida. Se a sua for um pouquinho diferente, não tem problema. A palavra do Senhor é a mesma. É questão de tradução, amém? E quem ainda não tiver a Bíblia impressa, pode acompanhar pelo Data Show conosco. Nosso irmão Rodrigo já vai estar projetando ali no nome de Jesus. Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, amém? Quem não tiver Bíblia, acompanha pelo Data Show em nome de Jesus. Eu peço a todos os irmãos, não em relação a mim, mas em relação a Deus, amém? Volte toda a atenção para a palavra, em nome de Jesus. Sei que o calor às vezes incomoda um pouco, mas não deixa nada distrair essa noite não, amém? Quem achou, dar um glória a Deus? Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Repita comigo: e ele começará. De novo, começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Podeis assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não vou orar de novo, mas vou tomar posse da oração aqui já feita, em nome de Jesus. O texto, amado, a qual lemos, ele narra o Senhor revelando acerca de um grande homem. Já comentei sobre ele aqui em outras mensagens. Homem bastante conhecido por nome Sansão, amém? O ministério dele, amado, começa antes mesmo dele nascer. A Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para a mãe futuramente de Sansão e fala para ela, uma mulher, repita comigo, mulher estéril. Mas o Senhor fala com ela e fala que ela não será mais estéril, mas que ela iria conceber. Interessante, amado, que a expressão anjo do Senhor, não só aqui no livro de Juízes, mas em todo o Antigo Testamento, toda vez que os irmãos encontrarem essa expressão anjo do Senhor, ele está fazendo menção de forma teofânica a Jesus Cristo. Repita comigo: anjo do Senhor, Jesus Cristo. Amém, irmão? Era a forma que ele se revelava no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele ainda não tinha nascido como homem, mas como Deus. Ele é eterno, como Deus, ele já existia. Então, quando você vê essa expressão, é o próprio Cristo aparecendo. Amém? E o texto, amado, a qual lemos, ele inicia dizendo, no versículo 1, queria pedir alguém da mídia, me ajuda ali no Data Show, irmão, que nós vamos ler Bíblia, tá bom? Lugar de Bíblia é aqui mesmo, irmão, em nome de Jesus. Se puder ficar por aí para nos ajudar, irmão, em nome de Jesus, deixa aí no versículo 1, os irmãos que estão sem Bíblia poderem acompanhando conosco. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Os filhos
meu amado, de Israel, no Antigo Testamento, como já falei aqui outras vezes, representa o povo de Deus da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o povo de Deus era representado pelos filhos de Israel. Hoje, o povo de Deus é representado pela igreja do Senhor. Mas o que nos chama aqui a atenção, amado, olha o que está dizendo o texto sagrado. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Dói, amado, ler, meditar nessa palavra. Se a gente voltar alguns capítulos, nós vamos ver que o povo outrora foi entregue na mão dos midianitas, mas lá o Senhor observou levantou e através de um homem valente, corajoso, o Senhor libertou o povo e tirou da escravidão dos seus inimigos. Mas olha o que acontece, amado. Mais uma vez, o mesmo povo, o povo que mais uma vez viu o milagre do Senhor, de repente torna a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E quando o homem, a mulher, faz o que é mal aos olhos do Senhor, às vezes tem coisas que o homem, a mulher acha que ninguém está vendo, está fazendo as ocultas, mas aos olhos do Senhor não há nada encoberto, não há nada, meu amado, que o nosso Deus, que passa desapercebido ao nosso Deus. E o povo estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E isso trouxe uma consequência para os filhos de Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu amado, que toda vez que o servo, que a serva do Senhor faz o que é mal aos olhos do Senhor, tem consequência. Nada passa, amado, desapercebido aos olhos do Senhor. E a consequência naquela época, sabe qual foi? 40 anos nas mãos dos filisteus. Os filisteus, amado, oprimiam o povo. Os filisteus dominavam, governavam, afligiam o povo. Mas não é de qualquer povo que estamos falando. Estamos falando do povo escolhido pelo Senhor. Mas estava fazendo o que era errado. Não adianta, meu amado. Pode ter nome de servo do Senhor, mas se fizer o que é mal aos olhos do Senhor, a consequência vem. 40 anos nas mãos dos inimigos. 40 anos, irmãos, é uma vida. Em 40 anos, pessoas nascem, pessoas morrem. 40 anos é uma vida. Tem pessoas que passou uma vida inteira na mão dos inimigos. O interessante, meu amado, que eles foram entregues nas mãos dos inimigos, não é porque Deus esqueceu deles. Pelo contrário, foram eles que se esqueceram do Senhor. Quantas pessoas têm se esquecido de Deus, meu amado? Quantas pessoas que inclusive conhecem a palavra, estão praticando e estão fazendo coisas que são maus aos olhos do Senhor. Mas Deus é tão bom e misericordioso, que se Ele nos dá a oportunidade de ouvirmos essa palavra hoje, é porque ainda há tempo de arrependimento. E o tempo de arrependimento é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. 40 anos, irmão. 40 anos nas mãos dos inimigos. Parece uma maldição, não parece, irmão? 40 anos na mão dos inimigos. Uma vida inteira sendo envergonhado. Por causa de um gesto, por causa de um ato, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E tem pessoas hoje, irmão, que
estão vivendo dessa forma. Tem pessoas que estão vivendo dessa forma, vivendo debaixo talvez de maldição, vivendo debaixo da mão do jugo do inimigo. Sabe por quê, amado? Porque Deus não está no negócio. Não adianta conhecer o nome do Senhor, não adianta só conhecer a história do Senhor, não adianta, meu amado, ter vivido de histórias, de ter tido experiências no passado com o Senhor. Sabe por que não adianta? Porque esse povo, meu amado, conhecia o Senhor, ouviu o Senhor, tiveram experiências com o Senhor, mas estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu quero falar algo para você que me ouve nessa noite. Em Cristo Jesus, toda maldição é quebrada. Aleluia. Talvez você está vivendo aí há 10, 20, 30, 40, 50 anos, talvez mais anos, debaixo de uma vergonha, de uma humilhação, de algo que você não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que recorrer. E se é isso, meu amado, que você tem vivido, eu quero profetizar sobre a tua vida, para você que está em Cristo Jesus, que a palavra nos revela que em Cristo toda maldição é quebrada. Eu não sei como você pisou nesse lugar aqui hoje, meu amado. Eu não sei se você tem sido envergonhado. Eu não sei se a tua trajetória tem sido uma trajetória de vergonha. Mas eu sei que Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele pode colocar tudo no lugar. Ele pode restabelecer, porque Ele é Deus. E o controle continua em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Olha que coisa linda, meu amado. Olha para cá em nome de Jesus. Deus conhece cada um de nós. Deus conhece o nome, Deus conhece a nossa origem, Deus sabe o nosso endereço, Deus conhece, meu amado, nosso RG, nosso CPF, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece, amado, a nossa mente, Deus conhece coisas de nós mesmos que nem nós conhecemos. Você entende isso, amado? Tem coisas em nossas vidas que nós mesmos, às vezes, não compreendemos. Mas eu quero falar para você nessa noite que me ouve. Jesus tem a resposta. Ele nos conhece. E mesmo naquela época, onde o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor sabia, meu amado, que lá em Zorá, olha que interessante, da tribo de Dan, olha para cá em nome de Jesus. Já ministramos aqui uma terça-feira acerca da tribo de Dan. A tribo de Dan, amado, eles fizeram coisas horrendas aos olhos do Senhor. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia até nos mostra, lá no livro de Apocalipse, quando ele fala dos 144 mil, que essa tribo aqui, amados, ela é riscada, ela é tirada das promessas. Pastor, e por que isso acontece? Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mas uma coisa que Deus não faz, amado, é exceção de pessoas. A tribo de Dan estava praticando e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tinha alguém naquele lugar, amado, que era fiel, que era correto aos olhos do Senhor. E o Senhor, que conhece a cada um de nós, que contempla-nos em cada passo que nós damos, o Senhor os visita, dá um nome, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos.
Não vou entrar muito hoje aqui no mistério de ser estéril. Amém? Mas já conseguimos ver aqui, meu amado. Olha para cá em nome de Jesus. Que para Deus operar na vida do homem, Ele não depende de recursos do homem. Para Deus gerar um milagre em nossas vidas, Ele não depende de nada de mim, nem de você. Sabe por quê? Porque para Ele não há impossível. Até a mulher estéril, Ele faz gerar filhos. Olha como é que Deus faz. Deus pega uma improvável. Quem gosta dos improváveis? Uma improvável, irmão. Ela era estéril. Não tinha como nascer nada naquele lugar. Mas quem determina é o Senhor. E quando o Senhor escolhe, ninguém pode impedir o agir de Deus. E Deus falou, é lá, é nessa casa. Quem pode levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus? E olha quem aparece. E o anjo do Senhor apareceu ao homem. Ao homem. Foi para Manoá que ele apareceu? Não. Olha ali, ó. A esta mulher. Vamos lá, vou até aproveitar e dar uma pincelada aqui. Os irmãos aí que acham que Deus não fala com as mulheres, tem um grupo aí perseguindo aí o ministério feminino, irmão. Por aqui você já vê. Deus aparece para quem Ele quer. Deus aparece e se manifesta para quem Ele quer. Quem crê nisso aqui, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Deus não está preocupado, amado, se tu é homem, se tu é mulher, com a cor da tua pele, com a tua condição financeira. Não. Deus se manifesta e se revela a quem Ele quer. E Ele aparece para a esposa ou mulher de Manoá. Ele disse, eis que agora és estéril e nunca tens concebido. O que Ele está falando para ela? O cenário dela. Ela já até conhecia. Olha para cá em nome de Jesus. Como está o teu cenário hoje, meu amado? Talvez você tenha alguma coisa na tua vida que você gostaria muito que desse fruto, que gerasse, mas talvez seja estéril. Talvez até o dia de hoje nunca se viu fruto no teu ministério. Talvez até o dia de hoje nada se cumpriu ou se realizou na tua vida. Mas quando o Senhor aparece, o negócio muda. Quando Deus entra no negócio, as coisas mudam. Eu não sei se você crê, mas aquele, meu amado, que muda a história do homem, a história da mulher, pode mudar a tua história também nesse lugar hoje. Só quem crê nisso, levanta a mão para o Senhor e dá uma glória a Deus. E olha o que o anjo do Senhor fala para essa mulher. Porém, conceberás e terás um filho. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, minha irmã, meu irmão, a bênção do Senhor vai chegar. Vai chegar. Vai chegar, meu amado, em nome de Jesus. Se você não crê, é problema teu. Eu estou ministrando para quem crê. A bênção do Senhor vai chegar. Não importa se é estéril, não importa se nunca viu milagres, não importa, meu amado, se nunca teve experiência com o Senhor. Se você crê, a Bíblia fala que nada é impossível aquele que crê. Aleluia. Tem bênçãos de Deus, amado, reservada para as nossas vidas. Tem bênção de Deus guardada para ti. Versículo 4. Agora, pois, mas tem orientação, amém? Olha o que o Senhor fala com ela, mano. Guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. O Senhor se manifesta para a esposa de Manoá. Fala com ela e traz instruções. Era todo mundo, amado, que tinha aquela direção? Não. Mas o chamado que o Senhor tinha na vida daquele que estava no ventre
da esposa de Manoá. Era algo diferente. Eu aproveito para falar com os irmãos também em nome de Jesus. Voltou o tema aí de aborto. Pode fazer aborto? Não pode? E aí, olha o que a Bíblia fala, meu amado. Desde o ventre da mãe, aquela criança já tinha que ter sua vida separada. A criança, meu amado, no ventre da mãe, o feto, ele já tem chamado de Deus, já é um ser vivo. Não mexa, meu amado, no feto, não mexa nas criancinhas. Pastor, eu tive uma gravidez que eu não queria. Meu amado, não mexe na criança, não. Não mexe. Não mexe. Dependendo do cenário, dá para os avós criar, para doação. Tem pessoas aí esperando filho, mas não tira essa criança do ventre, não, em nome de Jesus, porque vai prestar contas a Deus. Nós vemos aqui claramente que o feto não é simplesmente uma extensão do corpo da mulher, não, é um ser, é uma vida. Pastor, da onde eu tirou isso? Da Bíblia. O anjo do Senhor dá orientação para a mãe de Sansão e fala para ele dessa forma: guarda ele, ou melhor, guarda-te. Não pode beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Olha que interessante, irmão. A criança não tinha nem nascido. Então essa instrução era para quem? Inicialmente, era para a mãe. Olhem para cá em nome de Jesus. Deus amado, Ele tem instruções específicas para cada um de nós. É Deus que nos orienta. É Deus que continua guiando os nossos passos. Não cesse, meu amado, de buscar direcionamento no Senhor. Tem pessoas, amado, que às vezes se machucam porque param de consultar Deus, param de buscar direcionamento do Senhor e erram. O interessante, amado, que cada um tem um chamado da parte de Deus. E o chamado do Senhor nas nossas vidas envolve renúncia, envolve abrir mãos muitas vezes de coisas que homens e mulheres comuns não precisam abrir mão. Eu estou falando com você mesmo que é chamado pelo Senhor para uma obra diferenciada. Você que recebeu o chamado do Senhor para fazer algo específico nessa terra, não se contamine, não saia da onde Deus te colocou, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas faça o que o Senhor te mandou fazer. Aleluia. Pastor, mas hoje está normal, todo mundo faz, todo mundo veste assim, pastor, todo mundo fala assim, todo mundo faz desse jeito. Mas você, meu amado, é diferente. Tu não é todo mundo. Tu és filho do Altíssimo. Tu és filha do Altíssimo. E tem um chamado do Senhor sobre a tua vida. Nesse contexto aqui nós estamos falando de um nazireu. Vamos lá, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Instruções específicas. Mas esse mistério de não passar navalha, meu amado, não era para todos, não. Mas era um ministério, era algo que o Senhor requereu da vida de Sansão. Tem coisas, às vezes, que o Senhor, amado, requer no coletivo. Quem está entendendo? Mas tem coisa que o Senhor requer no particular. Tem coisa que Deus nos chama na profundidade, no particular. Quem crê que Deus, com pessoas, Ele trata diferente? Pastor, Deus faz exceção de pessoas? Não. Ele não faz exceção de pessoas. A Bíblia fala que aquele que vem até Ele, de maneira alguma Ele lança fora. Mas cada um tem um chamado, meu irmão, na obra do Senhor. E cada um de nós
precisamos se posicionar dentro do nosso chamado. E precisamos entender o que o Senhor requer, meu amado, de cada um de nós. Olha que interessante. Na cabeça dessa criança, desse filho que ela ia gerar, olha o que diz: porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado dele, amado, já tinha começado lá no ventre. O teu chamado, o nosso chamado, também já começa dentro do nosso ventre. Mas precisamos entender o que o Senhor espera de cada um de nós. Tem pessoas que vão andar uma milha, tudo bem, mas a Bíblia nos convida a andarmos 2 milhas com aquele que nos chama para andar 1 milha. Pastor, o que isso quer dizer? Vá além. Louvado seja o nome do Senhor. Essa criança, amado, filho da promessa, filho de uma mulher estéril, tinha algo maravilhoso. Ele tinha um chamado lindo que recebeu do céu. E a Bíblia apresenta ele, meu amado, como um nazireu de Deus. Preste bem atenção ali, aquele finalzinho ali, ó. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Por que começará? Por quê? Porque não acabou com ele. Esse trabalho continuou. E Deus, como não erra, Deus não dá profecia torta, Deus não dá revelação torta. Deus dá promessa com precisão, certeira. E Deus, conhecendo passado, presente e futuro, já conhecia os próximos passos dessa criança, que se avançarmos o texto, já vai apresentar ele como homem. E como homem, a Bíblia fala que ele bate os olhos numa mulher filisteia, e pelo que ele vê pelos seus olhos, ele deseja aquela mulher, e ele vai para os pais: pai, vai lá, pai, busca aquela mulher para mim. E o pai fala assim para ele: Sansão, não tem mulher em Israel? Ele tinha instruções, irmãos, para não buscar mulher estrangeira. Mas ele olha com os olhos físicos, e os seus olhos desejam aquela mulher. E a Bíblia fala que já começa a dar errado na vida dele. Preste atenção numa coisa: quem começa, amado, a desobedecer a lei, a ordem, a direção de Deus, está fardado a dar errado. Como que Deus vai abençoar uma coisa que ele falou que não? Ele podia casar, podia, mas por que não obedeceu? Por que não esperou no Senhor? E eu deixo um alerta para os irmãos: cuidado com os olhos físicos, cuidado. Esse homem caiu, irmão, porque ele desejou com seus olhos. E quanta gente boa, assim como esse homem, está olhando o que não é para olhar, está ouvindo o que não é para ouvir, e está desejando o que não é para desejar. Tinha tudo para dar certo, irmãos, mas começou a desobedecer. E a desobediência procede a queda, procede a ruína, procede, meu amado, a derrota,
O homem tinha tudo para dar certo, irmão. O interessante, lá vai. Ah, pastor, mas eu tenho chamado. Quem tem promessa de Deus não morre. Será? O homem tinha chamado de Nazireu. Era um homem consagrado ao Senhor. Mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Desobedeceu. E perdeu, meu amado, tudo que tinha. E quando eu falo de tudo, a maior coisa que tinha, meu amado, a pessoa pensa, sabe o que é? Eu não me refiro a bens materiais. Não me refiro a posições terrenas. A presença é maior que tudo isso. Mas é o ladrão, o nosso adversário, que vem para matar, roubar e destruir. Sabe o que ele tira ali? Engana o homem de Deus. Ele perde a presença. Ele perde o prestígio. Obrigado, meu irmão. E perde o que Deus deu na vida dele. Aí começou, irmão. Começou a desobediência. Só a ladeira abaixo. Interessante que a Bíblia também nos revela que um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco o homem encontra. A Bíblia fala que ele mata 30 homens por causa da mulher. A Bíblia fala que ele encontra um cadáver de um leão com mel. Lança a mão naquele mel, coloca na tua boca. Sabe o que é isso? Continua na desobediência. Já lemos aqui que ele não podia tocar em morro, porque ele era um nazireu. Tem coisas, amados, que não podemos. Tem coisas que não podemos. Para de desobedecer ao Senhor. Para de desobedecer a palavra de Deus. Para de ser desobediente à voz do Senhor. E mesmo assim, Deus ainda age de misericórdia com ele. Os inimigos voltam. E a Bíblia fala que ele lança a mão a uma queixada de jumento. E com uma queixada de jumento sobre tuas mãos, ele mata mais de 1000 homens. Porque o Senhor ainda era com ele. Olha para cá, em nome de Jesus. Vai doer, mas lá vai. Dons não quer dizer que Deus aprova o que está sendo feito. Mas Deus está usando, pastor. Deus está usando. Mas quem está na desobediência vai prestar conta. A gente não conhece a árvore, amado. Não só pelos dons. O dom Deus usa pela misericórdia. Nós vamos prestar conta pelo nosso testemunho. Deus não aprovou o testemunho daquele homem. E o homem continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E agora ainda vai se relacionar com uma prostituta. Diz a palavra do Senhor. Vai até a terra dos inimigos. E o pecado, amado, é assim que ele vai. Aparentemente começa pequeno, embora não tenha pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, mas inicialmente parece que é inofensivo. Aí quando vai ver, meu amado, está uma bola de neve. O homem começou casando com quem não era para casar. Daqui a pouco está se envolvendo com prostituta. Mas o homem era nazireu. O homem era o nazireu de Deus. O que um nazireu de Deus está fazendo enfiado com uma prostituta? O que um juiz de Israel, que também era juiz, está fazendo enfiado com uma prostituta? Tem pessoas se enfiando onde não é para se enfiar. Está andando onde não é para andar. Está fazendo
de Deus. Está vulnerável para que o inimigo faça aquilo que ele quiser. E a Bíblia nos revela isso. De imediato aparece lá a prostituta com o nome da Lila. Eu acho que até as crianças sabem o nome dela. Passa nos filmes, nos desenhos. É uma história bem conhecida. E ela começa com a sedução. No começo ele vai resistindo. Mas daqui a pouco ele vai e entrega-la de bandeja o mistério que Deus tinha na vida dele. Olhem para cá em nome de Jesus. E é assim que o adversário faz, meu irmão. É a estratégia do inferno. Ele vai minando, ele vai enganando, ele vai tapeando a pessoa, dilubriando. E quando a pessoa vai ver, já está toda emaranhada, amado, nos laços de Satanás. Pastor, mas eu não. Eu sei até onde eu consigo ir. Cuidado com isso em nome de Jesus. Foge da aparência do mal. A Bíblia não manda enfrentar, manda fugir. Cuidado. Cuidado. Sansão era nazireu de Deus. Era um homem consagrado. Não vigiou. O inimigo foi lá e tirou tudo que Deus tinha dado a ele. A presença. Repita comigo, presença. Ele perdeu o prestígio. Ele tinha prestígio, amado, tanto por ser nazireu, como por ser juiz. Ele tinha uma posição de prestígio na sociedade a qual ele vivia. O homem tinha tudo para se alegrar, tinha tudo para dar certo, meu amado, mas fez escolhas erradas. E olha que triste. Eu lembro que as últimas 2 vezes que eu ministrei essa palavra, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque eu estava ouvindo a história, sabe de quem? Preste atenção, mano. Não é de um homem corrupto. Não é de um homem que foi criado na prática do pecado. A gente está falando de um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Temos que estar na vigilância, irmão. Dia após dia. O homem que era consagrado a Deus recebeu de Deus unção. Ele tinha um ministério da parte do Senhor que outra pessoa nunca teve. Não tem ninguém com a força de Sansão, nem antes, nem depois dele. Foi algo maravilhoso, um presente específico que Deus deu a ele. Um dom. Mas não era para a vaidade dele. Não era para a soberba dele. Não era para a exaltação dele. Assim como o que Deus nos tem dado, não é para a nossa soberba. Não é, meu amado, para o nosso orgulho. Não. O que Deus deu a Sansão era para ele servir na nação de Israel. O que Deus tem dado para mim e para você é para servirmos a Ele no reino, na igreja. Aleluia. E o diabo quer tirar aquilo que Deus nos deu para servirmos ao Senhor na obra dele. Irmãos, nazireu de Deus, juiz de Israel. O homem fez escolhas erradas. Preste atenção. O homem que Deus colocou como juiz para julgar a nação dele. O homem que recebeu algo que outra pessoa não tinha recebido. Caiu na mão do inimigo. E quando cai na mão dos seus inimigos, dos filisteus, dói. Primeira coisa que eles fazem com esse homem de Deus, eles furam a vista dele.
conta de escolhas erradas. Agora teve as suas vistas furadas. O homem estava cego e foi posto para puxar a carroça dos seus inimigos. Tinha prestígio de Deus. Jogou tudo fora. Por causa de mulher. Por causa dos olhos na carne. E o que mais tem derrubado o homem nos dias de hoje? Que é, pastor? Ó, poder. Tem pessoas matando pais por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de homens. Cuidado, meu amor. Nada disso vale perder a presença de Deus. O coração dói, meu irmão. Eu falo assim com o meu coração apertado. Sansão não era qualquer um, irmão. Sansão tinha uma intimidade com o Senhor, por ser nazireu. Estou falando antes da queda, que talvez nós não temos aqui hoje. Talvez não temos o contato que ele tinha. E mesmo assim, por não vigiar, caiu na mão do inimigo. E o inimigo, amado, ele não tem pena de nenhum de nós. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E foi o que ele fez com Sansão. Juiz e nazireu de Deus. O homem que foi levantado pelo Senhor para que testemunho fosse dado, amado, do poder de Deus na vida dele. De repente esse homem é envergonhado e é levado. E o homem é humilhado. Ele passa por chacota. O homem que era poderoso, por causa da presença de Deus, que sozinho derrotava 1000 homens, matava leão com as mãos. De repente, é jogado no templo de Dagon, aonde é envergonhado, aonde passa por chacota. Eita Jesus. Olha para cá. Deus é tão bom, tão misericordioso. Dá uma pausa aqui de Sansão. Vamos falar de nós aqui. Nós. Cada um de nós. Quantas coisas que nós já fizemos ao longo da nossa vida, que se a gente fosse olhar para o Senhor e falasse: Senhor, aplica a tua justiça, será que estaremos vivos hoje? O maior inimigo dos filisteus caiu de bandeja na mão deles. Eles poderiam ter matado Sansão ali, irmãos. Mas Deus tinha uma promessa sobre Sansão. Quem lembra o texto que lemos? No versículo 5: e ele começará a livrar Israel dos filisteus. Deus guardou ele, amado. Agora sem vista, agora na vergonha. Mas mesmo na vergonha, ele lembrou do Senhor. A Bíblia fala que o seu cabelo cresce novamente. Nem entrei no mistério do cabelo dele aqui hoje. Também não vou aprofundar esse mistério não, porque o segredo de Sansão não estava no cabelo dele, amado. Estava no voto que ele tinha com Deus. E lá no templo de Dagon, onde se reunia lá os reis, a liderança dos filisteus, ele ora ao Senhor. Olha para cá em nome de Jesus. E nessa oração, ele se arrepende. E ele pede ao Senhor mais uma vez: Senhor, me usa. Me usa, Senhor, mais uma vez. O homem estava na vergonha. O homem estava com as vistas furadas. O homem estava na humilhação. Mas se arrependeu. Ele pede ao Senhor mais uma vez a força
E a Bíblia fala que ele vai nos pilares do templo de Dagon, clama ao Senhor, e o Senhor mais uma vez desce sobre ele a força que Deus tinha para ele. E os inimigos de Israel são mortos naquele lugar. E a Bíblia fala que Sansão matou mais dos inimigos na tua morte do que na tua vida. Quem entende isso aí? Irmãos, se a gente pedir perdão, Deus perdoa? Perdoa. Agora a pergunta que eu faço para a gente refletir: será que eu quero viver com as vistas furadas? Será que eu quero viver como um escravo na mão do meu inimigo? Ou eu quero viver aquilo que Deus preparou para a minha vida? Sansão não foi chamado, irmão, para ser escravo, nem ter as vistas furadas. Ele foi chamado para ser nazireu e juiz. Mas a desobediência dele levou ele a viver o que ele viveu. E eu deixo um alerta hoje para os irmãos que me ouvem. Se está fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor, pare com isso hoje em nome de Jesus. Há tempo de se arrepender. Não espere, amado, cair na mão do adversário para virar peteca na mão do inimigo, como aconteceu com Sansão. O tempo de se arrepender é hoje. E o mesmo Deus que perdoou Sansão, que já me perdoou várias vezes também pode te perdoar nessa noite. Pode mudar a história da tua vida. E pode colocar tudo no lugar. Eu não sei qual é o chamado de Deus na tua vida. Eu não sei o que o Senhor está esperando para cada um dos irmãos que estão aqui. Não sei. Mas eu sei que o tempo de tomar uma posição com Deus é hoje. E eu sei que o Deus que foi com Sansão, Ele é conosco nesse lugar também hoje. Vocês que me ouvem online, que Deus possa estar visitando a vida de vocês. Vocês que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, façam quanto antes em nome de Jesus. Você que está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, se arrependa em nome de Jesus e peça ao Espírito Santo de Deus para restaurar o que foi tirado da tua vida. Pastor, mas eu nunca aceitei Jesus. Eu não sei nem qual é o plano de Deus para a minha vida. Aceita Ele, amado, que Ele vai te esclarecer e vai colocar no teu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.